Propaganda eleitoral no rádio e na TV é a tábua de salvação para muita gente. Mas será que ainda tem esse peso todo para o eleitor decidir seu voto? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de domingo, 21 de agosto, e esse vídeo vai ao ar nas primeiras horas de amanhã de segunda-feira, 22 de agosto, que é a semana que se inicia a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Se inicia no dia 26 de agosto, na sexta-feira dessa semana que eu estou soltando esse vídeo. E a propaganda eleitoral gratuita é a tábua de salvação para muita gente. Tem muito candidato, muita candidata, achando que a propaganda eleitoral gratuita, com seu marketing, com uma propaganda bem elaborada, com a oportunidade de verbalizar suas propostas, sua visão de sociedade, sua visão de Brasil, sua visão de governo, vai garantir uma reviravolta no processo eleitoral, nas intenções de voto dos eleitores. Mas será que tem esse peso mesmo? Vejam, esse ano a propaganda de rádio e televisão começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Então nós temos aí 24, 25 dias de propaganda eleitoral gratuita na televisão. Não é mais como se era há anos atrás, principalmente nas primeiras eleições. O tempo de propaganda eleitoral gratuita, ele tem dois blocos, aquele programa cheio, né? Ele tem dois blocos de 12 minutos e 30 segundos cada, fora as inserções e tal, que são também ocupadas pelos candidatos nas disputas proporcionais, né? Deputados estaduais e deputados federais. No caso de presidente da República, serão os candidatos a presidente aparecerão na televisão 3 dias na semana, às terças-feiras, nas quintas-feiras e aos sábados. Os candidatos a governador, às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras. E no domingo não tem guia eleitoral. Pode ter inserções ali, etc. Então a gente tem nessa divisão. Você acha mesmo que o eleitor, a essa altura do campeonato, faltando pouco mais de um mês, o eleitor, em via de regra, vai ter a televisão como definidor, o guia eleitoral como definidor da sua decisão para dar o voto, né? Os guias eleitorais no rádio e televisão, eles têm blocos de manhã, na rádio logo cedo, às 7h12, 7 horas da manhã, e meio-dia, né? E aí na televisão de 1h da tarde a 1h12 e à noite de 8h30 às 9h42. Às 8h42, na verdade, perdão. Qual é o perfil que consegue parar para prestar atenção no que o guia eleitoral está dizendo? Segundo ponto, o tempo de TV que os candidatos têm, né? Eu vou usar aqui os exemplos das candidaturas a presidente da República. No caso, o Lula é o que tem o maior tempo de televisão, com 3 minutos e 39 segundos. Depois vem o Bolsonaro, com 2 minutos e 38 segundos. Esses dois são os dois candidatos que, de fato, disputam a eleição presidencial no Brasil. Na sequência, nós temos a Simone Tebet, que tem 2 minutos e 20 segundos, e a Soraya Tronic, candidata do União Brasil, com 2 minutos e 10 segundos. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você realmente se acredita que essas duas candidatas, com esse tempo, que é um bom tempo, veja, elas têm poucos segundos a menos que o Bolsonaro, que é o presidente da República, que disputa a eleição. Você acredita mesmo nisso, que elas conseguem reverter a pontuação das pesquisas que elas têm agora, na casa de 2% dos votos, 3%, enfim, sei lá, 1%? Será que é possível mesmo? O Ciro Gomes, que é o terceiro colocado nas pesquisas, tem 52 segundos. Ele consegue ir para o segundo turno por causa da televisão? Não estou dizendo que não vai. Não estou entrando no mérito que candidato vai chegar. Eu quero debater se faz, né? Se esse tempo permite a ele, se é por causa desses 52 segundos de televisão que vai fazer com que o Ciro vá ao segundo turno na eleição para presidente da República.
Então, além desse problema do tempo, a gente tem também a questão do marketing eleitoral. E aí muitos colegas meus de área da comunicação não gostam muito quando eu falo isso. Mas o marketing eleitoral, ele está a serviço da conjuntura e do perfil do candidato, e não o contrário. Vejam, deixa eu tentar explicar melhor. O candidato, toda eleição, ela se dá com base em uma conjuntura, em uma realidade. A gente tem, e aí os candidatos se apresentam nisso a partir dessa realidade. Aqueles candidatos que melhor se apresentarem ao eleitor, fazerem o eleitor ficar convencido de que aquele candidato é o que melhor adequa aos seus interesses nessa realidade conjuntural, nessa realidade política daquele momento da eleição, é o candidato que tende a ter mais votos. O tempo de TV, a propaganda eleitoral, o marketing nas redes sociais, etc., ele tem que servir para isso, para mostrar ao eleitor, ó, esse candidato X é o que melhor atende à sua demanda. Você está com fome? Quem é o candidato que vai combater a fome? Você está desempregado? Quem é o candidato que mais tem condições de ofertar emprego? É isso que o marketing atua. E não inventa. Pega um candidato que não se adequa à necessidade do eleitor na conjuntura daquele momento e transforma ele no querido, no perfeito, no candidato que todos os eleitores vão querer votar porque ele tem uma bela peça de marketing na televisão, ou no rádio, ou nas redes sociais. Não é assim que funciona. No caso específico da eleição presidencial, a gente já tem uma alta definição de votos, então já se tende a ter menos tempo, ou menos influência, o tempo de televisão. Além disso, o próprio tempo de televisão, período que teremos propaganda eleitoral é muito curto. Eu estava até conferindo aqui, é o mesmo de 4 anos atrás, que é curto também, foi curto também e está muito curto, né? As campanhas são cada vez mais curtas, o que dificulta, inclusive, a mudança do preenchimento da ocupação do sistema político nacional. Mas esse é outro debate. Até que ponto o guia eleitoral pode realmente salvar candidaturas? Tem muita gente apostando nisso. Nas candidaturas a governo aqui do estado também tem muita gente apostando nisso. Apesar de que os tempos de TV aqui terem mais equilíbrio do que as candidaturas à presidência da República. Mas aqui eu vou usar sempre exemplificar a eleição presidencial. Será que é possível que a Simone Tebet, candidata do MDB, o maior partido do Congresso Nacional, que tem o PSDB junto, que tem cidadania, que tem um monte de... vai conseguir sair dos 2% dela, do empate na margem de erro comigo e com você que assiste esse vídeo, por causa do guia eleitoral bem feito, mas nem que fosse o Steven Spielberg dirigindo a propaganda eleitoral dela. Isso não vai acontecer por conta do guia eleitoral. E aqui eu não estou dizendo que o guia eleitoral não é importante. Ele é sim importante. Ele pode fazer com que eleitores indecisos se definam por seu voto. Mas a probabilidade de isso acontecer, pelo menos na eleição desse ano, é pequena, pelo alto grau de decisão que os eleitores já possuem em seus votos. Pode até fazer que algum eleitor mude de voto. Ia votar em A, agora vai votar em B. Pode, mas a chance é remota. Porque quando se pergunta aos candidatos o grau de definição do seu voto, pelo menos nos dois que de fato estão disputando essa eleição, esse índice de certeza de voto já é maior que 70%, enfim, está ali entre 70% e 80% da certeza, né? O eleitor de Lula, 70% a 80% dos eleitores de Lula já cravaram, não vão mudar de voto de jeito nenhum, e o mesmo índice para o Bolsonaro. Então, qual o peso que a propaganda eleitoral vai ter para reverter esses votos? É muito pequeno. E, de novo, não estou dizendo que não tem peso, que não vai influenciar em nada. Influencia em si. Né? Mas não tem o peso que já teve antes. Não é a tábua de salvação de nenhuma candidatura. Nenhuma candidatura que está lá embaixo nas pesquisas será salva, catapultada por conta da propaganda de TV. Na verdade, esse tempo de campanha de TV agora faz com que as emissoras de rádio e televisão, eu estou falando TV, mas também entenda rádio, de rádio e televisão, por serem concessões públicas, passem a ter que fazer uma cobertura da campanha eleitoral mais equilibrada, dando espaços aos candidatos a presidente. Pelo menos aqueles que têm representação no Congresso, enfim, há algumas nuances na regra.
Mas, em linhas gerais, tem que dar uma cobertura mais equilibrada para todo mundo. Isso nos estados, para governador, para o Senado, etc. Então isso já tem mais peso do que o guia eleitoral em si. As sabatinas que os telejornais vão começar a fazer, nós vamos ter, nessa semana aqui que você está assistindo esse vídeo, que esse vídeo está indo ao ar, nós vamos ter as sabatinas do Jornal Nacional. Aqui em Alagoas, as emissoras de TV vão começar a fazer as suas sabatinas. E aí nos estados também vão começar a fazer. Isso tem mais peso, tende a ter mais peso do que a propaganda eleitoral. Para essa eleição, pelo grau de definição de voto que nós já temos. Além do que, quem é o público que para mesmo para assistir o Jornal Nacional? O peãozão da fábrica que vai acordar cedão, que está lá, que já chegou em casa cansado, todo melequetado do trabalho, só meio tomar banho e dormir, assistir ou ver algo no celular que o divirta. Ele vai parar para assistir uma sabatina no Jornal Nacional? E quando eu pergunto isso, eu pergunto no grosso modo. Evidentemente que é possível que você que está assistindo esse vídeo conhece alguém com essas características que assiste o Jornal Nacional, que vai assistir todas as sabatinas dos candidatos. Tá, tudo bem. Mas eu falo estatisticamente, no grosso modo. Então, é esse o peso que a gente tem que entender. A conjuntura eleitoral desse ano para a presidência da República é uma conjuntura de mudança. A maioria dos eleitores brasileiros desaprova, rejeita o governo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tem um índice de aprovação de governo na casa dos 30%. E é esse o índice de votos que ele tem no primeiro turno, na casa dos 30%. O restante não quer mais Bolsonaro, reprova. Então, é uma eleição que tem características de mudança. Para mudar, o povo brasileiro, o eleitorado brasileiro, nesse momento, quer mudar o seu governo federal. O candidato da oposição que melhor catalisou esses votos foi o Lula. E aí Lula lidera as pesquisas de intenção de voto. Nós temos índices alarmantes no Brasil. A fome voltou, o desemprego está galopante. Ah, mas o desemprego diminuiu. Mudou-se as formas de contabilizar o emprego, mas fundamentalmente ele continua alto e fundamentalmente a renda está bem mais baixa. E foi nos governos Lula que a fome foi jogada para fora, né? Lula e Dilma. O Brasil eliminou a fome virou traço estatístico no Brasil. Foram nos governos de Lula e Dilma que o Brasil atingiu pleno emprego, que a renda, que o salário mínimo teve uma valorização de fato real, o poder de compra do brasileiro aumentou. E é esse o problema que nós temos agora de novo. Então a gente tem inclusive a lembrança das pessoas que viveram aquela época. Nós temos as pessoas que pesquisam dados estatísticos, enfim. Então Lula é o candidato que melhor se adequa às necessidades da maioria da população para a conjuntura atual de fome, pouca renda, desemprego e inflação. Não adianta baixar imposto do whey protein, não adianta ficar baixando o ICMS da gasolina, enquanto o leite, a carne e o ovo tá caro, as pessoas não conseguem comer. Não adianta aumentar o Auxílio Brasil, dar esses 200 a mais, que esses 200 a mais é até dezembro. Não adianta fazer isso com a inflação que a gente tem aí. As pessoas já recebem isso defasado, né? Já não é mais 600 aquilo. Na prática, para comprar, aquilo já equivale a 200, 300, enfim. Então, as pesquisas para mostrar que os beneficiários do Auxílio Brasil votam, em sua maioria esmagadora, em Lula para presidente. Então, qual a chance da televisão, da propaganda bonita na televisão, dirigida por Steven Spielberg, vencer o preço da gôndola, da prateleira no supermercado? Vencer o preço da carne, vencer o preço do leite, vencer o salário acabando antes do mês, né? O mês mais comprido que o salário, né? Qual a chance disso acontecer? Reflita você que está assistindo esse vídeo. Provavelmente você que assiste esse vídeo, assim como eu, nós somos de um perfil diferente de leitor. Nós somos um perfil que se interessa mais pelo debate político, pelos pormenores da política. E provavelmente a propaganda eleitoral nos interessa mais. A gente observa mais o que está sendo dito, como está sendo dito. Os debates, as sabatinas na televisão nos interessam mais do que a maioria esmagadora da população que só quer viver o seu dia a dia, passar pelo seu dia a dia. E essa maioria esmagadora da população já tem o seu voto definido para presidente da República. Então eu pergunto de novo a vocês:
É tábua de salvação, propaganda eleitoral? Qual o peso que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão terá de fato nas eleições deste ano? Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, porque isso faz com que você ajude a trazer mais gente para esse espaço. E assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileira. E nos comentários você pode discordar de cada palavra que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.